New on CuriosityStream. I'm James Burke. I'm going to take you on a journey through time. James Burke's visionary series returns, reimagined for our time. Now, this is all uncharted territory. The Washington Post hails Burke as one of the most intriguing minds in the Western world. The New York Times raves he careens from one great moment in history to another. Where do we want to go from here? Experience all new connections. So what's the next connection? With monthly, annual, and bundled plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Inter-D, ciência e cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e esta é uma edição extra do Inter-D, veiculada nas principais plataformas digitais. Bom, neste sábado e domingo, dias 13 e 14 de maio, acontece a edição de 30 anos do Abril pro Rock, lá no Clube Português, aqui no Recife. Pô, entre as atrações temos aí o Torture Squad, The Troops of Doom, Carnificina, Muqueca de Rato, Crypta, Incantation dos Estados Unidos, Devotos, a grande Dorsal Atlântica, banda patrimônia do metal brasileiro, Corja, Gangrena Gasosa, Edu Falache, entre outros, né? Bom, e agora eu converso com o homem por trás do Abril pro Rock, o produtor Paulo André. Vamos nessa. Bom, Paulo André, falando aí do princípio do começo, né? Como você teve a ideia de criar o Abril pro Rock e como se desenvolveu aí o processo até a realização da primeira edição? Então, Adelson, o Abril, o surgimento dele tem a ver com o tempo e o espaço que a gente vivia, né? Recife tinha acabado de receber a MTV, né? Pouco depois de ter chegado no Brasil, e alguns meses, no máximo um ano depois da chegada da MTV, durante um ano a gente teve uma franquia da 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Então naquela época, né, e o mangue foi essencialmente periférico, a galera de Peixinhos, do Alto Zé do Pinho, não tinha grana para comprar disco nem CD, né, nem vinil nem CD. Então a rádio e a MTV trazia informação em tempo real. E aquilo criou uma movimentação na cidade, né? Então o Manifesto Mangue é de 92, a Soparia é de 92, o axé tinha chegado com tudo na cidade, além do pagode e o forró estilizado, né? De Mastruz com Leite, aquela primeira geração lá. E o mangue era algo bem underground, assim, para pouca gente, né? Como eu transitava na cena cultural, não só na música, mas na cena cultural como um todo, eu via de perto essa movimentação que estava acontecendo na cidade, né? E o Natal de 92 é bem significativo, porque teve o Mangue Feliz na Galeria Joana d'Arc, no Pina, teve o Natal da Soparia com Lula Cortes, que tinha barba e cabelo branco chegando em cima de uma charrete fantasiado de Papai Noel, e eu e Fred Lasmar fizemos uma festa em Olinda, na Pousada Quatro Cantos, com duas bandas de rock tocando, Paulo Francis Vai Pro Céu e outra banda, e mais o Maracatu Nação Pernambuco. Então aquele Natal de 92 mostra a movimentação que havia naquele momento na cidade, né? E não daria para fazer, né? A gente, à época, quando a gente chega no Réveillon, já era meio trilha sonora de frevo nas festas, né?
Então a gente já tinha as prévias carnavalescas, não na quantidade que tem hoje, mas já tinham muitos blocos e prévias, e aí não dava para fazer até o carnaval. Então depois do carnaval precisava esperar passar um tempo para produzir, então abriu para o rock, né? Então um momento, a vontade de fazer alguma coisa pela cidade, pela sua cena musical, que, repito, estava sendo invadida, né, pelo axé music e por outros gêneros musicais, e Pernambuco tinha perdido a referência de ter alguma coisa daqui projetada nacionalmente, desde a geração de Lula Cortes, de Alceu Valença, de Geraldo Azevedo, né, que foram parar nas grandes gravadoras e tiveram, né, essa projeção nacional. A gente tinha perdido essa referência de ter algo daqui projetado, né? As bandas eram bandas incríveis ali naquele line-up, inclusive trazendo essa galera do Woody Gruder dos anos 70 para a primeira edição do Abril, como Lula Cortes e Laílson, mas também as duas bandas do Manifesto Mangue, Mundo Livre S.A. e Chico Science Nação Zumbi, as duas únicas bandas que tinham vinil lançado, fortemente influenciada pelos anos 80, pela cena gótica principalmente, que era Academia do Medo e Tempo Nublado, né, entre outras bandas, e o Maracatu Nação Pernambuco, né, que tinha uma movimentação ali nas domingueiras de Olinda, levando um público jovem para valorizar essa música tradicional pernambucana, e esse era o momento. Então a gente decidiu juntar 12 bandas em um maracatu e seja o que Deus quiser, né? Inclusive eu publiquei essa semana um artigo que eu escrevi para o Jornal do Comércio, que eles tinham um negócio chamado Espaço Aberto, que era vendendo peixe de algo que não existia, né? Eu tinha 25 anos e você vender um festival que ainda não existe numa cidade que tinha perdido essa referência de ter coisas daqui valorizadas e projetadas, era um pouco de ousadia, eu diria. Bom, eu sei que são muitos, né? Mas você poderia citar alguns dos momentos que mais te marcaram nesses 30 anos? É difícil, né? Em 28 edições, na verdade, porque são 30 anos e a gente vai para a 28ª edição, que estava pronta e foi cancelada em 2020 por causa da pandemia. Mas em 30 anos é difícil, né? Eu destacaria as primeiras edições, que Chico Science, Nação Zumbi tocaram nas 4 primeiras edições, então os shows sempre foram históricos. Alguns encontros que aconteceram, né, como depois do falecimento do Chico, quando o Max Cavaleira veio e subiu com a Nação Zumbi. Destacaria os primeiros shows do Devotos do Ódio, ainda naquela época, o Mestre Ambrósio, né, Faces do Subúrbio, Via Sati, a galera daqui que conseguiu, né, o Querosene Jacaré, entre outras bandas, que conseguiu chegar nas gravadoras e ter alguma projeção nacional, Jorge Cabeleira. Então, e em algum momento, depois que a gente tinha trazido praticamente todo mundo na cena pop e rock brasileira que artisticamente nos interessava, a gente começou a investir nas atrações internacionais, né? Então, a Deus, da Bélgica, banda Deus, que veio na 4ª edição do Abril pro Rock, a última no Circo Maluco Beleza, né? Shows históricos, por exemplo, Motorhead, né? Que eu destacaria como um grande show histórico do Abril pro Rock, a primeira vinda do Sepultura ao Norte e Nordeste depois da projeção mundial, que foi em 99, também é um show icônico, e no ano seguinte o primeiro show, aliás, o segundo show da Soulfly no Brasil, só tinha tocado em São Paulo, o Placebo em 2005, né? E também a cultura popular que a gente abraçou da mesma forma, o show de Selma do Coco em 97, o show icônico de Lia de Itamaracá em 98, que infelizmente muita gente naquela época pensava que Lia era falecida, né? Tamanho esquecimento que ela havia caído, e no ostracismo também. Bom, nessas 3 décadas o mundo da música, a nível local, nacional e mundial, mudou bastante, né? E quais dessas mudanças aí você acredita que impactaram a manutenção e a realização do Abril?
verdade, né? Mudanças inacreditáveis para os mais experientes do mercado da música aconteceram nesses últimos 30 anos, né? A forma como as pessoas ouvem música, a forma como a música chega ao público, o próprio comportamento do público mudou, né? O rock, por exemplo, envelheceu muito mal, sem ligação com o movimento negro, LGBTIA+, sem movimentos sociais, né? O rock que eu falo mais mainstream, né? Porque, por outro lado, o underground, na minha opinião, que é o que a gente tem no destaque hoje no Abril pro Rock, já há algum tempo, né? Aliás, desde sempre que o underground esteve presente no Abril, mas eu considero que o underground amadureceu bastante, cresceu e se fortaleceu, e não é à toa que nossa programação é voltada para isso, sempre foi nosso público mais fiel. Quando a gente tinha a Petrobras e tivemos por mais de uma década até a chegada do governo fascista, a gente conseguia trazer 2 atrações internacionais de médio porte por um preço muito honesto, que chegava a ser 1/3 do preço que o show de uma das atrações do festival, no caso internacional, cobrava no show sozinha em São Paulo, né? Então isso fez com que a gente criasse uma movimentação pelo Nordeste, e hoje eu acho que o Abril pro Rock é isso, é uma grande celebração, um grande encontro da cena underground nordestina, né? Que fez a galera sair de longe, não só para ver as bandas, mas também por conta de que é acessível, né? A gente todo ano tem caravana de Caruaru, Aracaju, Maceió, Campina Grande, e quando a gente tem consegue ter, né? No caso esse ano a gente só tem o Incantation no sábado de atração internacional por causa da alta do dólar, por causa da proximidade de 2 outros grandes festivais, que é o Summer Breeze, pela primeira vez no Brasil agora em abril, e o Monsters of Rock, né? A gente não conseguiu trazer outras bandas, mas essas atrações internacionais é que começaram a movimentar esse público, porque se for para o Rio ou São Paulo assistir, né, é muito mais caro. Então é melhor vir até Recife. O Abril pro Rock também construiu essa credibilidade que faz a galera sair de longe, né? E uma das mudanças que impactaram é uma coisa, na minha opinião, como produtor musical, olhando para um futuro, né? 2037 serão 500 anos do Recife. É o nosso carnaval ter se transformado num grande festival de música pop aberto ao público, né? Então a gente vê, quando a gente vê um bloco mais tradicional desfilando, a gente vê muita gente já na terceira idade e muito pouco jovem, né? A cultura popular também é uma minoria de jovens que valorizam a cultura popular. Então, olhando para um futuro de curto, médio prazo, a gente vai começar a ver o desaparecimento dessas manifestações e a chegada de uma nova geração que está muito preocupada com a festa e nem tanto com o conteúdo dela, né? Então, claro que isso impactou no Abril, outros festivais surgiram, festas viraram festivais e por aí vai. Então a gente acabou se voltando, entendendo também que é um mercado que tem um gargalo, principalmente aqui na região norte e nordeste, que é o metal, o punk e o hardcore, que a gente chama, né, de uma cena mais underground. Então a gente acabou se voltando para o nosso público mais fiel, né, que desde a segunda edição que a gente teve os Devotos do Ódio, na época ainda tinha o do Ódio, na terceira os Cabelo Duro de Brasília, a gente sempre teve as bandas pesadas e um dia destinado a elas. E agora a gente entende que tem que fortalecer essa cena. A gente está passando por uma transição também nessa cena underground brasileira, né? As grandes bandas, Sepultura, Ratos de Porão, Crisium, Angra, se projetaram há pelo menos 25, 30 anos, né? Nacionalmente e algumas internacionalmente também. E agora a gente precisa de uma renovação, mas essa nova geração de bandas, como por exemplo a Cripta, que está voltando de uma turnê internacional, né, que as meninas já passaram pelo Abril quando faziam parte da Nervosa em 2015,
ainda não tem um público expressivo, está em processo de formação. A gente dá um status de atração principal, sabendo que elas ainda, vamos dizer assim, não vendem ingresso como atração principal, né? Então a gente está nessa transição agora do público, e o desafio é puxar cada vez mais uma galera jovem para vir para o festival e conhecer esse universo que está completamente fora da grande mídia hoje. Bom, o que era antes um dia, né, o dos sons pesados, de um tempo para cá se tornou a programação dominante no Abril pro Rock. E por que a mudança, né? E acrescentando, nas redes do Abril a gente nota uma preocupação social do evento, com questões como representatividade e afins, coisa que não é assim muito comum a gente observar em eventos de metal pelo Brasil afora, né? Você poderia comentar a respeito? Sim, cara, a gente tem que ter essa preocupação, né, com essa questão de gênero, com a questão da presença feminina na programação dos festivais, não só do Abril também, né, incentivar cada vez mais mulheres a participarem dessa cena underground, e que também cresceu muito nos últimos tempos, né? A questão dos movimentos sociais, que também é uma coisa forte. Como eu falei, o underground, sim, esse envelheceu bem, né? Que eu nem considero que tá velho ainda, mas assim, falando, como eu falei mais cedo, da questão de que o rock envelheceu mal, o underground envelheceu bem, cada vez mais fortalecido, cada vez mais engajado nessas causas sociais, e o Abril vai tentando acompanhar isso também, né, da melhor forma, e olhando para frente, né, o que a gente tem que pensar, e o Abril sempre foi isso, a gente sempre fez as oficinas, os debates, tem um público que foi formado em oficinas de produção, né, uma primeira experiência com produção cultural nas oficinas de produção executiva de Pezão, nas oficinas de design, que chegamos a ter um pessoal de oficina da Argentina, de design, por exemplo, que é uma cidade do design reconhecida pelo projeto Cidades Criativas da Unesco. Então a gente não é só uma festa de 2 dias, né? A gente tem a exposição do Abril pro Rock, esse ano vai ter minhas fotos e alguns cartazes dos anos 80, quando eu morei na área da Bahia de São Francisco e acompanhei de perto a cena do thrash metal e do funk rock pesado. Em breve a gente vai divulgar o local onde ela acontecerá agora, né, na virada do semestre, ainda como parte dos 30 anos do Abril. A gente vai fazer uns shows menores do APR Club também, e o livro do Abril pro Rock, né? Um livro que traga muita foto, justamente como eu falei mais cedo, para mostrar para uma nova geração que ainda não saía de casa, e agora com 30 anos talvez que ainda nem tinha nascido quando o festival começou, esses encontros, né? Esses encontros e esses momentos vividos no festival. Então é isso, chega nos 30 anos olhando para frente, né? Somos hoje resistência, pura resistência. A gente faz o que a gente tem legitimidade para fazer, a gente traz as cenas que a gente acompanha com todo respeito às outras cenas musicais, mas hoje, quando o Abril pro Rock surgiu e eu trabalhava com Chico Science, Nação Zumbi, com os Devotos, a gente não tinha nenhum calendário, nenhum circuito de festivais brasileiros. E hoje a gente tem um circuito e um calendário o ano inteiro de festivais de norte a sul do país, né? Então nós somos um deles, né? E cada um vai na sua direção. O que eu tenho visto nos últimos tempos no grupo dos festivais que eu faço parte ali de todo o Brasil no WhatsApp, e alguns blogs, e principalmente o público falando que o line-up desses festivais, eles estão muito parecidos no Brasil inteiro. Você pega ali o midstream brasileiro, Baiana System, Duda Beat, Pablo Vittar, Johnny Hooker, e compõe com as atrações locais. Então eu tenho que concordar que realmente em algum momento fica bem parecido, e também essa questão que eu falei da densidade do festival, né? Porque
eu estou vendo também surgir uma nova geração de festivais muito preocupado com a festa e com a bilheteria, né? E não tão preocupado com a cena. E a gente tem que ter a certeza e a preocupação de que não existe festival sem cena, sem bandas, sem artistas, né? A cena é que faz surgir o festival. Então, a festa pela festa não contribui muito. É preciso pensar a cena e fomentar a cena, não só bandas e artistas, mas também futuros profissionais. É isso. Agradeço aí. Um abraço a todos e vamos celebrar no Abril. Pô, muitíssimo obrigado, Paulo André. Parabéns aí pelos 30 anos. Eu mesmo já passei, já toquei pelo Abril, né? Toquei 2 vezes com a Querosene Jacaré e estarei lá novamente como público. Informações sobre serviço, ingressos, vocês podem ver lá no nosso site www.interd.net.br, e porque tem uma postagem lá, né? Ou no Instagram do Abril. É isso, pessoas. Até a próxima. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.